Você não nasceu para prosperar. Você nasceu para ter essa vida medíocre. Eu sou Maforte e eu converso aqui no YouTube sobre inteligência emocional, desenvolvimento humano e crescimento espiritual. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as áreas da vida que eu confesso para vocês que eu tive uma transformação, uma metanoia, que é uma palavra grega que fala sobre mudança de mentalidade. É uma conversão 180 graus numa direção oposta do que a gente ia. Eu acho que eu conheço poucas pessoas que são tão bloqueadas e com tantas experiências negativas em tantas áreas como eu. A pandemia para mim foi um terror. Eu trabalho com eventos, na época eu trabalhava com eventos, e a pandemia para mim foi muito difícil, mas foi o gatilho, foi o start de eu poder buscar instruções, conteúdos que viessem a me transformar. E daí eu fui, morei em Alphaville, lá em São Paulo, e conectei com grandes players do digital, e lá eu fui imerso, de fato uma imersão, onde eu pude entender diferentes maneiras de pensar. Pessoas que prosperam em todas as áreas da vida, elas têm uma maneira em comum de pensar. E eu fui vendo que para prosperar, e só para deixar claro que prosperidade não é uma vida endinheirada, tem muita gente que tem muito dinheiro que não é próspera. A prosperidade ela não está vinculada a dinheiro. A riqueza é uma das manifestações da prosperidade. Você ter uma família unida, ter filhos que te amam, ter pais que cuidam de você, ter saúde física, tudo isso são manifestações de uma prosperidade plena. E o que eu vejo para cada uma das 7 áreas que eu passei por transformações, cada uma dessas 7 áreas carregam formas de pensar que são diferentes do que eu acreditava que era certo. E eu era tão orgulhoso que eu achava que eu tinha que insistir nisso até o fim para que eu pudesse provar para mim mesmo, para as pessoas, que o meu jeito de pensar estava certo. Isso fazia com que eu cada vez mais me afundasse nos problemas que aqueles pensamentos me geravam. E o que eu fui vendo, que à medida que eu fui trocando algumas maneiras de pensar, que eu fui me adaptando, que eu fui de repente pensando, olha, isso aqui não deu certo, não faz sentido, fazer análise, reflexões, eu fui vendo que eu já fui obtendo resultados diferentes naquilo que na minha vida era um desastre. Espiritualmente, eu era muito religioso. Assim, como eu era uma pessoa que só eu que estava certo, as minhas verdades eram verdades únicas, o que o outro não considerava que o outro pensava, e aí juntou com um bloqueio de egocentrismo, e tudo isso fez com que eu afastasse pessoas de mim, fez com que eu tivesse fracasso nos meus casamentos, fez com que eu me tornasse uma pessoa arrogante, pouco empática, sempre colocando assim peso e fardo na vida das pessoas, e eu fui vendo que isso era também difícil para eu sustentar. Conviver com a nova aliança, conviver com um Jesus gracioso, fez eu entender que Deus ele é muito mais pessoal do que eu imaginei. Eu tinha tanta dificuldade de ver Deus como Pai, como eu tinha dificuldade de ver Deus como Pai. E até hoje eu vou ainda descortinando facetas de Deus Pai que eu vejo que eu não desfrutava delas. Tem uma outra área que na minha vida pegava muito, que era, na verdade, a área das minhas finanças. Quando eu li aquela passagem das parábolas dos talentos, eu sempre me considerava uma pessoa que tinha 5 talentos e que entregava 5 para Jesus, outros 5, né? E isso talvez seja uma das maiores provas da minha arrogância. Eu vendo que eu tentava mascarar os meus fracassos financeiros, eu tentava de alguma forma sempre achar uma justificativa, uma desculpa para que isso ou aquilo acontecesse, e na verdade eu nunca exerci a minha autorresponsabilidade, era um vitimista clássico, inclusive o primeiro livro que eu escrevi foi esse, O Tadinho de Mim, a vitória sobre o bloqueio do vitimismo, e eu sempre culpava e sempre responsabilizava os outros pelos meus fracassos financeiros, ou porque os outros não me davam oportunidade, ou porque situações ou pessoas me davam prejuízo. E nunca era eu o responsável. Quando eu entendi o princípio da autorresponsabilidade
e comecei a entender que tudo acontece, a gente vive o que merece ou vive o que suporta, e eu comecei a entender que o estilo de vida que eu tinha era um estilo de vida que era coerente com o jeito que eu pensava. E eu comecei então a entender que as pessoas prósperas financeiramente, elas têm um padrão de pensamento, um padrão sobre como administrar as finanças, um padrão sobre como buscar oportunidades, sobre como ser generoso, enfim, são tantos drivers que a gente carrega durante a vida, que a gente vai vendo. Por exemplo, eu nunca acreditei muito bem que eu ia me tornar uma pessoa de que desfrutasse a riqueza, porque eu sempre criei que a água corre para o mar e que quanto mais você tem, mais fácil é você aumentar. E quanto menos você tem, menos chance de alcançar essa prosperidade a gente tem. Outro drive, por exemplo, que governou minha vida financeira, quem trabalha muito consegue o que quer com o trabalho, com a força do braço. Se você trabalhar, você consegue. E isso em parte é verdade, mas em parte não. A gente vê que tem que ter um equilíbrio entre tudo e assim, o trabalhar inteligente é muito importante. Mas eu vi também como que na vida, na vida física, na saúde física, é importante a gente ter alguns drivers, né, mentais. Por exemplo, eu sempre fui atleta e passei a ser sedentário depois que eu não mais competi, eu era jogador de futebol, de futsal. E aí eu fui vendo que a minha crença de capacidade ela estava muito abalada porque nada do que eu propunha para fazer eu tinha perseverança, eu procrastinava, eu não tinha constância, até que eu decidi me submeter a desafios da corrida. Então eu venci 5 quilômetros, venci 10 quilômetros, venci 21 quilômetros e venci minha primeira maratona. Estou agora, exatamente agora, no segundo semestre de 2025, treinando para um segundo ciclo de uma maratona, que nós vamos chamar de Maratona dos Amigos. E eu estou muito impressionado como que um hábito chama outro hábito. Então eu, por exemplo, passei a comer melhor para ter uma performance melhor. Passei a dormir mais cedo, passei a acordar mais cedo. Passei a ter hábitos saudáveis com relação à saúde que transformaram, assim, as pessoas dizem mais forte, você nunca teve tão bem como está agora, fisicamente. E hoje eu tenho disposição, tenho energia, me submeto intencionalmente a desafios e carrego para a minha vida profissional, carrego para outras áreas da minha vida as conclusões, as experiências, as reflexões que a jornada de corrida, de treino de corrida traz para mim. E o que eu decidi fazer então? Então eu decidi ajudar com que outras pessoas conseguissem também a se desvincular de jeitos de pensar equivocados daquilo nas áreas que elas estão padecendo. Toda transformação de alguma área da sua vida, ela passa obrigatoriamente pela mudança de mentalidade. Então uma pessoa, por exemplo, que recebe R$ 1 milhão, sem ter a mentalidade próspera, ela em menos de 2 meses já está devendo outros R$ 1 milhão. Deu para deu para não sei o que, comprei, viajei, gastei, satisfiz minha vontade, não sei o que. Gente, assim, e como eu mudei meu jeito de pensar. E eu comecei a querer ajudar as pessoas. E cada pessoa que eu ia compartilhando as minhas experiências para dores delas, elas iam se apropriando dessas experiências, iam aplicando na vida delas e já viam resultado, não só nelas, mas nas pessoas que estão em volta delas. Elas se sentiam paz, elas mesmo diante de turbulências, elas entendiam que tinha um propósito naquilo. E aí eu resolvi fazer um ciclo de palestras, ano passado, onde eu fiz palestras presenciais e falei sobre identidade, sobre propósito, por que você veio fazer aqui nessa terra, o valor dos problemas, né? Assim, como é bom passar por problemas, isso pode ser difícil de você entender, porque era para mim. E logo em seguida eu então fiz uma imersão, que foram 2 dias, onde eu falei sobre a nova aliança, a maneira como Deus apresentou o Evangelho a nós, como Deus de uma maneira pura e genuína. Falei também sobre como você tem a clareza de quem você é, como que você vai saber para onde você vai, qual é o seu propósito, se você não tem nem a consciência de quem você é.
Depois também a gente veio clarificando o seu propósito. Deus dá pistas durante toda a sua vida do qual o motivo que você vai fazer nessa terra, o que você vai fazer aqui. Pessoas às vezes passam por essa terra e eu falo assim, com grande pesar, a grande maioria, sem saber o que veio fazer aqui. E aí eu falo também sobre propósito, depois a gente vai ver que tudo, que quando a gente entende o plano de Deus para nós, entende quem somos, clarifica o propósito, a gente começa a avançar, só que a gente vê que algumas coisas nos param, nos paralisam, nos travam, que são os bloqueios. E aí eu venho fazer os desbloqueios. Tanto os desbloqueios de alto impacto, que são desbloqueios de muita energia e que já geram resultados imediatos, como os bloqueios de ressignificação, que a gente vem então trazendo novas maneiras de enxergar o que você viveu para que você possa superar os traumas que hoje te param. E por fim, a gente vem apresentar um mapa da plenitude da prosperidade, onde você consegue enxergar de maneira clara, de maneira nítida, onde você precisa investir energia para poder alcançar um resultado diferente. Basicamente, a imersão é isso. E o meu desejo é fazer com que esse conhecimento traga impacto sobre a sua vida. Eu ainda hoje, na reunião da nossa família, e eu chamo não de time, não de equipe, colaboradores, é uma família. Na reunião da minha família, a gente chama de família com propósitos, a gente conversou e falou, gente, olha o quanto vocês evoluíram. A gente começou a ver, nessa jornada de 2, 3 anos que a gente está caminhando juntos, como que eles foram acostumando com as melhoras e não se perceberam que evoluíram tanto em relação de quando eles chegaram. E a gente começou a ter um momento onde a gente começou a descortinar aquilo que a rotina do dia a dia às vezes ofusca. A gente se acostuma com as coisas. Então foi muito positivo hoje ver que as pessoas que já estão caminhando comigo há algum tempo já têm resultados extraordinários. E eu quero estender isso ao maior número de pessoas, porque esse é meu propósito. Eu compreendi que o meu propósito é fazer com que as pessoas vivam a plenitude da prosperidade nessas 7 áreas da vida. E toda essa transformação começa em você primeiro ter a consciência que você não precisa viver essa dor. Existe saída e solução para cada problema que você carrega, para aquela situação terrível que te incomoda há anos. O segundo ponto é você crer que Deus e você podem ter resultados diferentes. E se você não sabe como, você tem que conectar em quem. E aí você tem que buscar instruções para que você consiga, de fato, encurtar caminho. Ao invés de passar uma trilha tão dura, tão árdua, tão longa como eu passei, a gente pode encurtar o seu caminho. E aí daí a importância das pessoas que compartilham o que vivem. E aí eu estou aqui justamente para fazer com que você encontre saída, que você possa enxergar e crer que ao mudar o jeito de pensar, você de fato vai ter resultados diferentes. Essa sequência de 7 palestras vão acontecer a partir de agora, dia 18 de agosto. Essas palestras vão acontecer online e de maneira gratuita. E a gente vai fazer uma sala fechada do Google Meet. E a gente precisa compartilhar o link. Então, por isso, eu preciso que você entre num grupo de WhatsApp. Então, vou te pedir para você clicar aqui na descrição desse vídeo, já tem um link. Você entra no grupo de WhatsApp e você vai se informar dessas reuniões que vão acontecer 7 segundas-feiras, às 19h30, de maneira online e gratuita. Então cai para dentro. Essa pode ser a oportunidade que Deus está te dando para que você possa contemplar a porta e o caminho em rumo à prosperidade que Ele tem para você. Estou te esperando. Quero te convidar para essa jornada que vai ser incrível. Você tem a garantia que eu vou entregar o meu melhor para que você possa ter um resultado de fato incrível. Tamo junto, conecta aí. Você podia bem encaminhar para quem faz sentido. Eu sei que talvez durante essa conversa você pensou em alguém que também precisa dessa confirmação, precisa dessa instrução. Então, manda aí para quem faz sentido. Espero vocês nessas palestras que vão começar de 18. Tamo junto e bora prosperar.